Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, especialista de investimentos da Unicred e estou aqui para falar para vocês tudo que vocês precisam saber para começar a semana por dentro do mercado financeiro. Dessa vez, os destaques inevitavelmente são as decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil que ocorreram na semana passada. Vamos lá? Bom, a semana passada ela foi marcada, pessoal, por forte perda dos ativos de risco no exterior diante de um medo de recessão global. Para vocês terem uma ideia, o S&P, índice de renda variável lá nos Estados Unidos, chegou a cair mais de 4% na semana, o dólar ganhou força frente às principais moedas globais e o petróleo tipo Brent caiu mais de 5%. Olhando para a parte de renda fixa, as treasuries de 10 anos, o principal ativo aí, quando a gente fala de mercado global, a gente viu uma abertura das taxas que chegaram ali a 3,7%, nível mais alto desde fevereiro de 2011, e as treasuries de 2 anos, aqueles títulos do Tesouro Americano mais curtos, atingiram 4,1% de taxa. Aquela famosa inversão da curva de juros que muitos acreditam que sinaliza uma recessão. Além disso, o Goldman Sachs, grande banco ali do mercado norte-americano, cortou as previsões para o S&P de 4.300 para 3.600 pontos e reduziu as projeções de crescimento para a economia norte-americana. Bom, vamos entender um pouco mais o que explica todo esse movimento, principalmente lá nos Estados Unidos, decisão de política monetária do Federal Reserve, que trouxe aí uma alta de 0,75% para os juros e reforçou, pessoal, a novidade ali de que não pretende cortar juros tão cedo, tá? Trouxe inclusive uma projeção de taxa terminal em 4,5% para os juros lá nos Estados Unidos. O que nos parece é que o Fed ele está guiando o mercado para manter as condições financeiras apertadas, com um foco muito forte em inflação e sem demonstrar grandes preocupações com o crescimento da economia norte-americana e também não está olhando muito para os problemas externos que a gente encontra em China e Europa, por exemplo. Falando de Europa, pessoal, o conflito geopolítico segue aí com novas páginas, novas rodadas. A Rússia anunciou uma mobilização dos reservistas, pretende com isso manter a escalada do conflito militar lá na Ucrânia e inclusive ameaçou o Ocidente com suas armas nucleares. Diante disso, nos parece que esse conflito está longe do fim e tudo isso trouxe inclusive uma nova rodada de pressão sobre o euro. Maravilha, vindo para o Brasil, pessoal, a gente viu a nossa bolsa subindo 2,23%, o câmbio ficou praticamente de lado e a gente notou um fechamento da curva de juros. Bom, o que faz o Brasil se descolar das principais economias globais quando a gente fala de mercado financeiro? Tivemos aqui decisão de política monetária, o Banco Central do Brasil manteve a taxa em 13,75% com um discurso duro frente à inflação. Ele sinaliza, assim, o final ou a pausa do ciclo de alta de juros por aqui e traz muito a questão de que isso é super importante para estabilizar, inclusive, o mercado de ações. Essa é a nossa leitura, tá, pessoal? Vale lembrar, lógico, que todo esse cenário internacional vai trazer desafios, mas nos parece sim que o Brasil está avançado no ciclo de política monetária em relação ao restante do mundo e isso fez com que os ativos aqui internos fossem melhor na semana passada comparado aos ativos globais, tá? Ponto importante aqui, a gente entra em relação às pesquisas presidenciais, elas continuam mostrando uma oscilação para cima das intenções de voto de Lula e uma estabilização de Bolsonaro. A gente teve inclusive o anúncio do apoio de Henrique Meirelles a Lula, o que acabou dando um suporte aos ativos locais também, com a interpretação do mercado de que Meirelles poderia ser ali uma âncora da política econômica mais responsável num eventual governo Lula, tá, pessoal? Para essa semana, o que a gente vai ter de importante? Nos Estados Unidos teremos divulgação do PIB, inflação medida pelo PCE. Na Europa a gente vai ter a inflação do bloco ali da zona do euro e também o PIB da Alemanha. E no Brasil, a gente entra na reta final do primeiro turno das eleições e grandes destaques também serão ata do Copom, IPCA 15 de setembro e dados do mercado de trabalho de agosto.
Por hoje era isso, pessoal. Uma boa semana para todo mundo, um grande abraço e até a próxima.